Salve meus amigos, sejam todos muito bem-vindos ao canal, eu sou Nelson Silva e hoje começamos um novo quadro aqui no canal, o nosso famoso Motocast, onde a gente quer trazer pessoas de extrema relevância, com boas histórias, para compartilhar com vocês, nossos queridos inscritos, e para inspirá-los sobre viagens, mecânicas de moto, performance e por aí afora. E para começar nesse primeiro episódio, já chutando o balde para lá do Serra Azul, eu trouxe aqui o nosso maior malvadão, meu amigo Gilmar. Mano, obrigado, viu, cara? Obrigado. E meus amigos, Gilmar acabou de chegar de um rolê top, né, mano? Pouquinho. Cara, fiquei sabendo que você foi para Atacama sozinho. Poxa, Nelson, uma expedição incrível. Mas antes de começar, na verdade, eu quero agradecer a Deus por esse momento incrível, por Ele me proporcionar tanto a mim quanto a Vivi, também a minha esposa, que estava junto comigo, que aceitou esse convite, a Vivi também, toda a minha família, e também a você, porque você me encorajou, você me instruiu, você foi meu mentor, falou, olha, vai nesse caminho, vai nesse período, fica nesse hotel que dá tudo certo. Pô, mano, eu sempre digo uma coisa assim, ó, eu falo, dificilmente eu vou extraviar o marido de alguém pro caminho, sabe, assim, de cerveja, cara, isso eu não vou fazer, mas não se envolve comigo com o negócio de moto, cara. Não, ferrou. Então ali, a única coisa que eu não gostei de toda essa mentoria que você me trouxe foi que quando eu pedi para você revisar a minha planilha, tinha 3.000 quilômetros a mais. Aí eu precisei rever detalhe e reduzir para 7.200. Não, eu queria que você fizesse um caminho maior, pô, já que vai rodar, vamos rodar sem limite, né? Então eu precisei diminuir só 3.000 quilômetros. Ô, mano, e quantos dias foi no total da sua viagem? Poxa, Nelson, nós saímos de casa no dia 2 de janeiro e nós retornamos no dia 20 de janeiro. Caramba, 18 dias no total. 18 dias ali, na pernada, parando, conhecendo, fazendo amizade, conquistando ali novos parceiros, novos amigos. Legal. E assim, ó, eu acho que um dos maiores diferenciais do seu rolê foi que você literalmente foi sozinho, né, cara? Exato. Você foi sem uma rede de apoio. É muito comum as pessoas fazerem esse trajeto, né, São Paulo, Rio de Janeiro, né, aqui região do Sudeste e Sul, Atacama, mas geralmente a galera vai 3, 4, 5 motos, às vezes até vai com uma agência de turismo, e você não, você foi o cara que foi sozinho, né? Você teve medo, cara? Sim. Nelson, nessa expedição era pra gente ir em 5 motos. Os parceiros não conseguiram ir por conta de agenda, compromisso, família. E como é um sonho meu, eu comecei, eu falei, eu não posso deixar o meu sonho estar na mão das pessoas. Se o sonho é meu, eu que tenho que ir. Preciso fazer acontecer, né, cara? Opa, com certeza. Medo, claro. Com certeza, graças a Deus que eu tive medo, graças a Deus eu tenho medo. É o que a gente estava falando, né? O medo, na verdade, ele é o guarda-reio da sobrevivência. Sim. Quando a gente começa a ter medo de algumas coisas, ele coloca na gente limites. Exato. Porque quando a gente não tem limites, inevitavelmente você vai se colocar numa situação de risco. Exato. Mas, tipo assim, durante todo esse rolê, né? Foram 18 dias, só você e sua esposa, você chegou a passar alguma situação complicada que você fala assim, quase deu ruim pra mim, cara. Rapaz, foram várias, né? Olha, o medo ele faz parte da sobrevivência, como você acabou de dizer. Então o que faz a diferença é eu poder controlar as minhas sensações, que é o medo, a angústia, às vezes a depressão. Então nós que precisamos ter todo esse controle. E a partir do momento que você tem um autoconhecimento, você consegue controlar, você aceita um desafio como esse e bora, vamos pra cima. E tive medo? Poxa, eu tive um momento ali, Nelson, nós estávamos já voltando. Eu já tinha saído de Santiago del Esteiro. Nossa, o lugar é muito quente. É quente, Nelson. Cara, meu Deus do céu. Você já tá ali no início do Chaco argentino, né? Cara, é quente demais. E ainda que estava chovendo, uma chuvinha calma, uma temperatura boa, mas só com uma temperatura boa e quente. Então na moto, eu perdi referência ali do marcador de combustível. Então eu fazia as contas na cabeça e eu também marcava pelo odômetro. Teve um momento que nós estávamos na rodovia e acendeu o marcador. Falei, vixe, tá acabando o combustível. E eu tinha 40 quilômetros para rodar. Eu falei, não, agora lascou, agora ferrou, agora vai acabar a gasolina. Eu vi uma fábrica, então eu entrei nessa fábrica, eu vi que tinha 2 caminhões ali. 2 motoristas, eles estavam conversando, eu fui até eles, falou, opa, Brasil, ô Brasil. Eu falei, ó, nafta, nafta, segue reto.
e você vai encontrar ali um Shell, um YPF e um Axion. Eu falei, mas é longe? Ele falou, 5 quilômetros. Olha isso, cara. Tá bom então. Ô, Nelson, era 5 quilômetros mesmo, cara. Rapaz, pelos meus cálculos ali, eu falei, viu, já não tem mais posto aqui. E realmente tinha o posto, eram os 3 mesmo, um ao lado do outro, então você escolhia ali o que você queria. Aliás, você sabe que, tipo, isso, assim, né, a gente estava comentando aqui um pouco nos bastidores, muita gente, cara, que vai para essa região tem medo e acha que, de fato, assim, não, eu vou ir pro deserto do Atacama, lá não vai ter nada, eu preciso levar eu preciso levar bomba de casa. Cara, nada disso, né? Depois que você vai, você ainda consegue confirmar de que, assim, a infraestrutura, principalmente da Argentina, é muito satisfatória. E durante todo esse trajeto, a gente tem muitos postos de combustível e, assim, e bons, cara, né? Comparado até a Graal, assim, você tem vários postos que te oferecem uma infraestrutura muito boa. Pelo menos nesse planejamento que eu costumo até contribuir com as pessoas, eu sempre falo, cara, relaxa com gasolina. Sua moto tem autonomia para ir e, mais do que isso, durante o caminho você vai encontrar muitos lugares que vão conseguir te ajudar numa situação às vezes controversa, porque os postos são bons, né, cara? Exato. E você voltou com essa percepção ou você, tipo, continua achando que, puta, preciso de uma assistência, cara? Ó, Nelson, combustível, ou então recurso, tem muito mais posto do que eu imaginava. Tem muito mais. Então, dentro do meu planejamento que eu fiz ali aproximadamente 150, 200 quilômetros, tinha um antes. Então, tem posto de combustível. Agora, o que pode acontecer no meio do caminho, às vezes, a referência que eu peguei do pessoal, por questões políticas, não ter combustível. Abastecimento, problema de abastecimento, né? Mas tem. Ó, nós passamos em um posto Shell que não tinha combustível. Não tinha. Parei para abastecer, mas eu tinha uma autonomia de 250 quilômetros. Eu sabia que tinha mais um posto logo à frente. E nós chegamos em um posto, cara, não dá, não. E nós seguimos. Mas ali eu estava bem tranquilo. Legal. E também um outro momento, ainda de combustível. Eu fiz um planejamento para parar em um posto. E antes de chegar nesse posto de combustível, eu percebi que tinha um. Eu parei nesse posto de combustível. Ô, Nelson, aqui eu passei um perrengue, cara. Na Argentina, quando nós vamos abastecer ali a moto, geralmente eles deixam uma bomba só para moto. E nós chegamos ali à tarde, tinha um monte de moto. Um monte. Galera tudo viajando e tal. Exato. Vários. Parei lá atrás, sol quente, falei para Vivi, ó, Vi, desce e vai na conveniência, já toma uma água, dá uma olhada, se localiza pelo GPS, tá bom. Talvez eu fiquei uma meia hora ali, para chegar a minha vez. Quando chegou a minha vez, o frentista me pergunta, viu, é cartão ou dinheiro? Eu falei, é cartão. Não aceita cartão, só é dinheiro. Eu falei, e eu tinha 50 quilômetros para andar só. Não, tinha 100. Tinha 100 para andar. Eu falei, e agora, o que eu faço? Ele falou, logo aqui na frente tem posto, e vai abastecer lá. Eu falei, quantos quilômetros? Ele falou, 50. Eu falei, ixi, tá bom, né? Agora é o seguinte, a sorte, qual que eu preciso ter agora? De chegar até lá e ter gasolina, porque gasolina, se não tem gasolina... E mais do que isso, aceitar o cartão, né, cara? Tarjeta. Eu chegava no posto, mesmo. Cara, eu falava cartão. Meu, a galera quando foi comigo chorava de dar risada, porque é tarjeta, né? É isso mesmo. Nossa, passa cartão? Efetivo é dinheiro. E eu falei, nossa, eu falei, irmão, tudo bem. Eu parei a moto na sombra, encontrei com a Vivi lá na conveniência, eu falei, Vi, toma uma água, pega mais uma, deixa eu desenrolar aqui. Vai ao banheiro, pega alguma coisa para comer aí, um Gatorade que você quiser, porque a nossa sorte é o próximo posto, porque aqui o cara não aceita cartão. Ah, tá bom. Nós chegamos no próximo posto, aceitava lá o cara. Glória tinha Senhor, gasolina, né? Poxa vida. E aí, eu acho que pegando até um gancho sobre isso, é a parada do planejamento, né, cara? Porque quando você faz o seu planejamento, você determina a quantidade de dias que você vai rodar, o período, né, de rodagem durante o dia, aonde você para, aonde você abastece, o que você vai fazer para almoçar. E eu acho que isso é o que dá pra gente a célula de sobrevivência, que você fala, meu, se eu seguir o meu planejamento e tudo der certo, tá perfeito. Mas se alguma coisa der errado, eu tenho referências de sobrevivência. Eu sei que o meu próximo posto está a 100, 150 quilômetros, eu sei que eu tenho uma cidade. Então eu acho que de todo esse contexto da viagem para o Atacama, na minha opinião, principalmente para você que foi sozinho, eu acho que o planejamento é a parte mais importante, cara. Opa!
que você fez para planejar a sua viagem, cara? Bom, perguntei pro Nelson. Nelson, ajuda eu aí. Não, mas você também fez o seu papel, né? Tá bom. Olha, o que eu fiz? Vou voltar um pouco em 2024. Vai, vamos lá. Me conta como começou isso, Como começou? Cara. Não, Nelson, o negócio é doido, cara. É doido. Sei lá, às vezes eu me acho meio doidão, cara. E até o sábado, eu tinha um interesse, mas eu tinha muito medo. Eu tinha um interesse, mas eu nunca tinha pesquisado. Eu tinha interesse, mas eu nunca tinha ali tanta curiosidade em detalhes. O primeiro vídeo que eu assisti Atacama foi Expedição Américas. O seu vídeo, verdade. Que legal. Foi o primeiro. E eu me lembro que naquela época, quando vocês estavam em expedição, eu estava trabalhando, eu estava talvez mais ansioso que vocês. Nelson, isso é verdade, tá? A minha percepção, eu ficava mais ansioso no vídeo de vocês do que na minha ansiedade na minha expedição, cara. É, nada. Caraca, sério, cara, sério isso? Eu não sabia disso, ele tá contando pra mim isso agora, tá? Não, Primeira vez que você fala sobre isso. E na fábrica, eu acessava o grupo, deixa eu ver o que está acontecendo, e de repente quando postava um link, não, eu tenho que assistir esse vídeo, então a ansiedade estava a 1 milhão por hora, e deu tudo certo. Então o primeiro vídeo que eu assisti foi o seu. Aí, então ali nasceu um pouco do interesse e da vontade de você foi uma semente. Desbravar. Foi uma semente. E eu me lembro que uma vez eu cheguei no Google de casa a São Pedro de Atacama e mostrou lá o mapa, pô, aqui é cinza, aqui, poxa, que negócio, mas tudo bem, vai. Nelson, até o sábado, tranquilo. Eu não sei o que aconteceu naquela noite, já era domingo de manhã, eu em casa no café da manhã com a Vivi, eu falei, Vi, vamos para Atacama? Ela falou do quê? Eu falei, de moto. Como? Eu falei, não sei. O Nelson que manja. Vou perguntar pra ele, mas eu não sei. Eu vou falar com o doido. Eu não sei. Eu vou ver com o Nelson. E naquele mesmo dia eu mandei uma mensagem pra você. Eu lembro, ô Nelson, cara. Você tá em casa? Só me respondeu, venha! Venha. Eu falei, tá bom, mano. Tô indo lá. E a Vivi não veio porque ela tinha as mentorias dela, foi no domingo. E aqui a gente foi recebido, um abraço forte, um café diferente. Aí ela vem a pergunta, né? Ô Nelson, como que eu faço pra ir pra Atacama? Aí você falou, eu não acredito que você tá perguntando. Nossa, eu tô, cara. Eu tô. Como que eu faço? E ali você me explicou. Falou os acertos, o melhorar, encorajou, compartilhou o seu planejamento comigo. Foi, cara. E nessa semana eu comecei a estudar o meu planejamento. Porque qual é o melhor roteiro? Qual é o melhor planejamento? É aquele que atende você. Exato. Talvez o seu roteiro não é bom para mim. E a gente sabe, né, assim, para você chegar e voltar do Atacama, cara, existem 50 caminhos, são 50 alternativas. É o mais curto, é o mais rápido, é aquele caminho que tem as melhores paisagens, é o mais caro, tem um monte. E eu acho que você tocou num ponto agora que é extremamente relevante, né? Porque assim, é o seu planejamento. É. Você pode pegar a minha planilha, você pode fazer, mas o seu planejamento, ele nunca vai ser igual ao de ninguém. Não. Cara. Então qual é o melhor? Aquele que te atende. É isso. Então ali, ô Nelson, na segunda-feira, no domingo você compartilhou ali a tua experiência, peguei a tua planilha e eu comecei a estudar ela. Foi a semana toda. Foram ali 40 horas de estudo. Na primeira pegada, 40 horas. E quando terminou, eu tive uma sensação, não, isso aqui é pra mim, cara. Eu vou fazer. É desafiador. É muito desafiador. É longe, são vários dias. Mas eu vou fazer esse treino aqui. Eu vou. Então ali foi em outubro de 2024. Quando foi em 2025, agora a gente começa a apertar um pouco mais todo o planejamento. Tanto o planejamento nosso, de conquista, de acreditar, planejamento da moto, o que eu preciso fazer, revisão do planejamento. Nelson, me ajuda aí. Será que isso aqui é bom? Aí vem a pergunta, mas por que você está fazendo isso? Porque às vezes a pessoa lança as informações... E não tem ideia, né, do porquê, né? Exato. E eu vi planejamento ali, Nelson, em pesquisa, a pessoa me falando, você encontra no YouTube, hoje percorri 500 quilômetros com combustível, mais pousada e alimentação, R$600. Poxa, R$600, não, isso aqui não é para mim. Tô achando um valor muito baixo para uma expedição, sabe, de muita coisa, porque eu quero uma boa alimentação, eu quero dormir bem, porque eu estou longe de casa. É por isso que a gente fala, né? Assim, não existe planejamento igual para ninguém. Não.
porque tem pessoas que dormem de barraca, e tá tudo bem, né? A gente não tá aqui para julgar, eu acho que na verdade nem é esse o objetivo, mas sim, cada pessoa tem a sua base, cada pessoa tem a sua necessidade, cada pessoa tem a sua experiência com a questão. Então, o que eu acho que é muito comum é justamente isso, né? Quando você faz a formulação do seu planejamento, é entender as suas necessidades. Para mim, aonde eu vou dormir? O que eu vou comer? Aonde eu vou abastecer? Exato. Cara, eu vou tomar uma cerveja ou não? O que eu vou fazer? Exato. E assim vai, né, cara? E tá tudo certo. Então, olha, isso aqui a barraca me atende, para mim não me atende. Então eu não posso pegar o planejamento daquela pessoa e falar, eu vou me aventurar. Ainda mais que você tava com a sua esposa na garupa, né, cara? Não vai dar certo, existe uma grande probabilidade de não dar certo. Porque você fez ali um roteiro, um planejamento que não seria o ideal. Então, o interessante é você ter o seu autoconhecimento, conhecer quem é a pessoa que está com você, então o grupo, e trazer ali, olha, o que vai acontecer é isso daqui. Tá tudo bem para todos? Está tudo bem. Então agora nós vamos. Porque o teu roteiro, eu mexi para mim, Nelson. E o teu foi topzera, olha lá os vídeos. Pô, show de bola, mas eu mexi para mim, eu alterei para mim, que atende a minha necessidade. Justo. Qual que é o melhor? É aquele que você faz pra si, né, cara? Não existe roteiro perfeito. Não. E, mano, agora, assim, ó, eu fui, né, na época que a gente viajou, eu peguei uma situação muito complicada, fronteira fechada, a gente tava com problema de pandemia, né? Cara, eu acho que eu fui um dos primeiros grupos a sair do Brasil, né? Tava numa situação bem controversa. Você já foi numa situação mais controlada, graças a Deus já tava tudo certo. Documentação... Cara, convivência com argentino. O que você fala assim sobre isso, mano? Nelson, a Argentina é diferente, cara. Pelo amor de Deus, aquele povo... Eles são muito calorosos, né, cara? Nossa Senhora, eles recebiam a gente ali com muita alegria, com muita festa. E durante o trajeto nas rodovias, então na ruta, os carros passavam por nós buzinando. Então quando a gente chegava na cidade e parava num pare, ou então... em um semáforo, as pessoas baixavam o vidro do carro para te acalentar, né? É muito surreal isso, cara. Isso mesmo. Então, isso eu fiquei surpreso. Eu não esperava toda essa energia, toda essa festa, toda essa recepção do povo da Argentina. Eu não esperava tudo isso. É muito surreal. Então, eu falo que a gente estava conversando há pouco aqui e a gente fala dessa questão da rivalidade Brasil-Argentina. Isso só existe no campo de futebol. Você sai do campo de futebol, é assim, ó, é um convívio tão saudoso, é um negócio tão gostoso, cara, que não dá pra falar. E não é à toa que a gente chama eles de irmãos, né? Porque eles super recebem a gente. Durante todo o nosso processo de viagem, eu acho que deve ter acontecido contigo também. Putz, eu preciso fazer a troca de um efetivo. Cara, vem aqui que a gente se ajuda. Cara, eu preciso de uma indicação de uma pizzaria. Pô, vai naquele lugar. Aliás, conta uma passagem que você chegou lá, acho que você tava em Cafayate, não foi? E aí você foi comer uma pizza e você não tinha grana. Esse daí foi em Poçadas, Corrientes. Foi em Corrientes? Nós pegamos ali uma pizza. Bom, vamos falar um pouco antes da chegada? Vamos. Nelson, e naquele dia nós estávamos em trânsito e nós chegamos na cidade, eram umas 2h da tarde mais ou menos. Pensa numa fome, cara, uma fome. Cheguei, fui pro hotel... e agora eu vou comer alguma coisa. Quando eu saí do hotel, a cidade toda fechada. Eu voltei pro hotel, falei pro rapaz, falou, viu, é feriado aqui hoje? Ele falou, não. Eu falei, mas a cidade tá fechada. Ele falou, não, a gente fecha e volta a abrir às 17h30, 5h30. Eu falei, mas por quê? Ele falou, por conta do calor. A gente fecha meio-dia, 1h e volta às 5h30. Eu falei, tá certo. E eu preciso de um restaurante, tem um restaurante aqui? Ele falou, não tem. Até o restaurante fecha na hora do almoço, cara. Vou almoçar, né? O dono do restaurante também almoça, né? Poxa vida, então não tinha onde almoçar. Então nós fomos no mercado e pedi um marmitex e deu tudo certo. Aí à noite nós saímos, aí abriu, legal, show de bola. Vamos comer uma pizza, vamos. Nós fomos lá na pizza, fazendo tudo. E agora eu tenho a tarjeta, né? O cara falou, viu, não aceito o cartão, só efetivo. Merda, e eu não tinha dinheiro, cara. Putz, cara. Aí eu falei pro cara, viu, eu não tenho dinheiro. Aí ele falou, tá tudo certo, tá tudo bem, pode seguir sua viagem. Eu falei, não, eu vou pagar você. Você não aceita real? Não aceito. Eu falei, caramba. E eu fui na mercearia, fui no posto, fui na farmácia, e nada. Por fim, o último estabelecimento
que eu fui só perguntar, que era o hotel onde a gente estava hospedado, o cara aceitou trocar o real por peso argentino. Peguei o peso argentino, fui lá e paguei a pizzaria. E aí é onde eu chego nesse ponto, cara, que assim, ó, você vai visitar cidades aqui em São Paulo que isso não vai acontecer. Se você entrar, sim, eu não tenho dinheiro, você não vai comer. Se vira. E aí é onde eu acho que essa questão, né, cara, do argentino com o brasileiro se conecta muito nessa questão da cumplicidade. Eu entendi, você tá no momento de viagem, sim, cara, você tá sem a grana agora aqui no momento, faz sua viagem, termina, depois a gente tenta resolver isso, ou então se não der para resolver, já tá resolvido. E a gente não consegue, às vezes, encontrar isso dentro da nossa própria nacionalidade, né, sim, cara? Já vai, às vezes, num bar, em algum lugar, num posto de combustível, seja lá onde for, e cara, ou tem, ou não tem, né, cara? E é tão simples para poder resolver, e às vezes nós, devido ao nosso emocional, acaba complicando muito mais. E é tão simples para resolver. E aí, de novo, né, a gente volta na questão de você estar sozinho, porque às vezes se você está num grupo, você tem esse elo de apoio. É muito mais fácil. E quando você está sozinho, essas dificuldades, elas acabam sendo potencializadas, né? Aí, poxa, você está com a sua mulher, você está fora do país, você está num momento de viagem, você já tem a preocupação de estar rodando de moto, né? Sim. Só o fato de você subir em cima dela já traz pra gente um pouco daquela preocupação. Então tudo isso vai temperando ainda mais essa sopa chamada viagem sozinha ao Atacama, né, cara? Verdade. E então, aí as pessoas me perguntaram, Gilmar, mas por que você não pegou o dinheiro antes? Eu fui aqui no Brasil, fui fazer o câmbio. Eu consegui peso chileno. E o peso argentino não tinha. Ah, tudo bem. Quando eu for atravessar aqui a fronteira, eu faço o câmbio, né? Mas é o brasileiro, né, Nelson? É o seguinte, você avançou. Ah, deu certo. Avançou mais um pouquinho. Deu certo. Eu não vou precisar. Ah, tá, de boa, tranquilo. Eu não vou precisar, vamos embora, né? Você sabe aquela peça no carro que você precisa e você descobriu que, bom, só vou colocar esse arame, depois eu troco, e você viu que deu certo, não vai trocar? É o famoso provisório permanente, né, cara? Vai ficando e... pelo menos na nossa, a gente não teve, graças a Deus, problema com dinheiro, assim, né? Eu acho que a Argentina estava num momento um pouco mais delicado economicamente, então eles usavam o real como uma forma de proteção cambial. Então, cara, todos os lugares, postos de combustível, restaurante, que a gente tentou fazer a troca, né, do efetivo, foi super tranquilo, assim. Certo. Então, até tem uma parte da filmagem, a gente já tava em o cara, aí o Alex, cara, eu acho que ele pegou, tipo, $100 que ele tinha e ele trocou. Cara, era muito dinheiro, era tipo assim, coisa de 10 mil pesos, assim, era muito, muito dinheiro. E aí foi o dono do hotel que fez a troca pra gente, mas assim, posto de gasolina, restaurante, em vários lugares eu paguei diretamente com real e principalmente com o meu cartão. Certo. E esse também é uma das coisas que eu acabo conversando com as pessoas quando elas vão, né? Porque tem que estar no seu planejamento. Exato. Quanto de dinheiro eu vou gastar, quanto que eu levo em efetivo, quanto que eu levo de cartão. E pelo menos até a sua volta, eu sempre recomendei ao pessoal, leva dinheiro mesmo, né, real, no seu bolso, porque a maioria dos postos vão aceitar, mas o seu cartão ele é muito bem aceito. Você só vai lá, habilita ele internacionalmente, cara, vai viajar tranquilo que dá certo, né? Exato. Então eu tive 2 momentos ali com a falta de espécie. Foi abastecer a moto, olha, daqui 50 quilômetros, e esse momento aqui que eu fui na pizza e não tinha dinheiro. Só tinha o cartão. Mas no final deu tudo certo. E comeu. E mano, desses 18 dias, assim, o que ficou de mais legal na sua viagem? O que você fala assim, pra mim, eu acho que esse trajeto, esse passeio, isso aqui pra mim foi o que marcou a viagem como um todo. Certo. Nossa, Nelson, tem muita coisa bonita, não? Tem, né, cara? Tem muita coisa. A partir do momento que a gente chega ali em Salta, a cidade é maravilhosa. Puta de uma infraestrutura, né, Poxa vida, Salta foi melhor do que eu imaginava. Salta é sensacional. Salta tem uma infraestrutura para receber a gente fantástica. As pessoas ali também são muito receptivas do hotel, tudo mais. Salta é um ponto que me marcou. O outro ponto que pesou mesmo foi ali o início de subir a cordilheira. A cordilheira é linda demais, né, cara? Ô louco, né? Só aquilo ali é fantástico. Ali desde o momento que nós iniciamos até chegar ali em Purmamarca, talvez eu chorei umas 5 vezes. Viu? Você volta a ser criança, né? Eu não acredito que eu tô... É a realização de um sonho, né, cara? Sim. Que assim, a gente acha que não, mas ir ao deserto do Atacama é um sonho que a gente constrói, né? Poxa, bastante. Então ali foi... Porque quando nós estamos assim...
transitando com a moto, nós estamos na rodovia, e você começa a subir, sobe, chega lá em cima, você fala, nossa, velho, não acredito que tem isso daqui. Aí você acha que você chegou no ponto máximo do rolê. Não, que é isso? Aí, ô Nelson, aí você ainda tem uma curva, né? Você tem uma curva. Quando você faz a curva, fala, muito melhor do que a anterior. Tá melhor que a outra ali. E de repente, onde você olha, algo te surpreende. É do teu lado esquerdo, é do lado direito. E quando você olha no retrovisor, fala, nossa, eu não acredito que eu tenho essa oportunidade. E à medida que você vai atingindo alguns marcos, assim, né? Então, quando você chega no pé da cordilheira, para mim, eu acho que foi um dos pontos altos da viagem, porque parece que, sei lá, você já completou um stage, assim, você fala, sim, nossa, porra, cheguei na cordilheira. Exato. Aí quando você sobe, que você chega lá no marco dos 4.170 metros, isso, lá, né, em Rui, você fala, puxa vida. Aí depois você tá em Salinas Grandes, dali a pouco você tá em Pasto Chico. Cara, quando você vai ver, você... Não tem fim. Não tem fim, cara, é isso. Não tem fim. E quando chega ali em São Pedro de Atacama, nós estamos ali aproximadamente uns 50 quilômetros, nós estamos descendo, porque nós já subimos 4.800 e agora nós estamos descendo. E a gente vê o vilarejo de São Pedro de Atacama. Até ali é bonito. É lindo, a rodovia, cara. Aquele vulcão, é a coisa mais incrível. E uma outra coisa também que pra mim foi muito marcante foi a hora que a gente viu as lhamas, cara. Porque assim, de novo, não é algo da nossa cultura, né? Sim. É um animal, é uma espécie que é exclusiva daquele pedaço. Então aquilo traz mais um ponto assim que pra mim ficou muito memorável. Eu acho que a cordilheira, sem sombra de dúvidas, foi um ápice, assim. Mas que nem eu estava comentando há pouco, o que mais marcou para mim já foi na volta, um pedaço de ligação entre a Cordilheira e Cafayate, cara. Puxa. Eu, putz, assim, chorei, cara. Assim, chorei como uma criança, porque é uma vegetação que não existe. Sim. Então você está em meio a um monte de rochedos, um monte de pedras, assim, com umas cores, cara, você fala assim, cara, é surreal, né? Exato. Até tava brincando que eu pego a GoPro, aí eu olho a filmagem e falo, não é isso, não, cara. É muito melhor do que isso daqui. Exato. E ali dentro do meu trajeto, Nelson, voltando um pouco ali quando você me perguntou, eu tinha um trajeto que a gente ia descer para Mendonça, né? Uhum. E eu ia com um grupo, a gente ia em 5 motos. Quando o pessoal desistiu, eu falei, poxa, eu não vou seguir, eu vou voltar pelo mesmo caminho. Você falou do medo. Em algum momento você teve medo? Claro, logo no roteiro eu já tive medo. Eu mudei o meu roteiro. Quando ia em grupo, era bom, agora eu vou sozinho. Eu vou e volto pelo mesmo lugar. E eu voltei. Quando nós estamos saindo assim, ali de São Pedro de Atacama, Nelson, do lado esquerdo aqui agora já fica o vulcão. O vulcão, né? E você olha assim a paisagem, tudo aquilo ali é tudo vulcão. Cara, é pintado por Deus aquilo lá. É mentira, cara, não é verdade aquilo. É muito lindo, né, cara? Então... E assim, sem te cortar, me perdoa, mano, mas eu acho que, pra mim, São Pedro do Atacama, ele é algo muito subjetivo. São Pedro do Atacama, ele na verdade só é a desculpa para o qual você vai fazer a viagem. Porque o que acontece entre sair do Brasil, que até o Brasil, eu acho que pra gente são paisagens, naturezas assim, que são muito comuns. Então tá tudo ok, né? Você chegar em Foz do Iguaçu e tal. Quando você cruza para a Argentina, que você passa ali Corrientes, principalmente depois do Rio, o que acontece dali para lá é o principal da viagem, cara. Exato, é isso mesmo. Mas é uma coisa linda, cara, parece, sabe, seda, eu não sei te explicar. Então você falou da tua GoPro, mas essa é a verdade. Porque tudo aquilo que nós estamos transmitindo para uma máquina fotográfica, então numa filmagem, não tem nada a ver com a realidade. Não tem, cara, é muito outra diferente. História, cara. A lente não consegue reproduzir o que os olhos veem, cara. Não. E quando nós estamos ali, além do mais, nós temos toda aquela sensação. Sensação do frio, sensação do calor, a sensação do ar rarefeito, a sensação ali, poxa, meu corpo não está muito legal por conta da altitude. Então nós estamos vivenciando tudo isso, que é a realidade de São Pedro de Atacama, que é a realidade dessa expedição. E então, principalmente da cordilheira, né, cara? Exato. Que a cordilheira, ela traz esse conjunto caótico de sentimentos, né? Que é a questão do frio, tanto Exato. Que, porra, você foi em janeiro. Foi em janeiro. Alto verão. Exato. Você pegou um baita de um frio. Puta que pariu. Aí você sai de um lugar que você tá a 40 graus, você chega em um que tá a 2,
Exato. Você sai daqui com um nível de oxigênio extremamente abundante, você chega lá não tem. Exato. Aí aqui uma condição de vegetação, lá outra, estrada numa situação animal. Cara, isso é um misto de sentimentos que dificilmente a gente consegue ter em qualquer outro rolê da vida, cara. Exato. E isso acontece o tempo todo. Do mesmo jeito que nós estamos aqui, nós estamos em trânsito, em trajeto, nós estamos aqui no calor, 38. Daqui a pouco, Nelson, 10, 8, -2, viu? É frio. Sabe, é muita coisa que acontece ao mesmo tempo. Então, ali nós tivemos um momento de calor. Falei para você de Santiago del Esteiro. Rapaz, é muito calor. E também nós pegamos ali -2, -5. Você pegou -5 na viagem? -5. Não estava preparado para isso. Não estava preparado. Passei frio, passei perrengue. E ainda, a única roupa que eu tinha de segunda pele, X11, lá, nível 3, 4, 5, sei lá qual que era, que eu levei para usar, a Vivi não levou a dela. Adivinha, né? Sim, amor, presta aqui pra mim, adivinha, né, cara? Porra, né? Não tem o que fazer. Não, então ela ali tranquila e eu... Toma, né? Toma. Você não queria fazer rolê de moto? É isso aí, né? É mais ou menos isso, você não queria vir? Segura o rojão aí, cara. Mas, pô, isso é legal pra cacete. E, assim, é o que traz, né? A gente só traz dessas viagens esse tipo de situação que a gente passa. E eu acho que quem está disposto a sair de casa de moto, ele tem que estar disposto a enfrentar intempéries, porque você vai. Exato. Principalmente numa viagem de 18 dias, né, cara? Sim. Então, quando nós temos o desejo, Nelson, quando nós temos o desejo de algo, é o que você quer? É. Fica tranquilo que você vai e você volta. Viu? É algo que você quer? Não sei. Nós falamos lá atrás sobre medo. Você teve medo? Claro que eu tive medo. Claro que eu estava com medo. E se eu for pela segunda vez, eu vou com medo. Pode ter certeza disso. Porque se eu não tivesse medo, eu não teria feito ali a manutenção que deveria fazer. É o que você falou, você fez um baita de um investimento antes de ir, né? Foi. Aliás, eu acho que isso é uma condição sine qua non para quem quer fazer um rolê como esse, que é de fato assim, você primeiro de tudo, você não está investindo na moto. Não. Você está investindo na sua segurança. Exato. Você está investindo no retorno para casa de maneira tranquila, né, cara? Sim. A manutenção na moto, Nelson, ficou em R$7.000, certo? Então, se eu não tivesse medo, eu não teria feito todo esse investimento. E esses 7.000, como eu já sabia a data de saída, que era dezembro ou janeiro ali, eu dividi em 3 etapas no decorrer do ano. Então, quando chegou em dezembro, não pesou. Você não fez uma paulada, não. Você se programou, né, cara? Ó, eu vou. Eu dividi em 3 etapas, de janeiro até dezembro, e deu tudo certo, lindo e maravilhoso. Então, eu estava com medo, e deu tudo certo. Então o medo precisa estar dentro de nós, sim, porque o medo te traz ali a proteção. Sim, exato. E mano, agora assim, na sua opinião, qualquer moto vai? Ah, vai. Vai, não vai? Vai. Quem que você acha que abre o bico no meio do caminho? Nossa. É um piloto, né? Ó, o problema não é a moto, Nelson. O problema não é o dinheiro. O problema não é a manutenção da moto. O problema somos nós. É o psicológico, cara. É o CPF o problema. É o CPF, a pessoa está disposta a passar pelos perrengues, frio, calor. Se eu não tivesse disposto, Nelson, no primeiro dia eu já teria voltado para casa. Putz, você já saiu daqui com um índice pluviométrico na casa das alturas. Você já saiu daqui debaixo de chuva. Chuva, Nelson, chuva. Até que ainda nós estávamos em São Paulo, tava bom, tava legal, dava para ir. Quando nós chegamos no Paraná, eu peguei um trecho ali, eu não sei qual foi a distância, mas foi muita chuva, Nelson. Mas foi muita. Eu precisei reduzir a velocidade para 20 km por hora, liguei o pisca-alerta, mas eu não queria parar na rodovia. Eu não queria. Naquele momento eu achava que eu estava mais seguro em trânsito do que parado. Sim. O único ponto que eu vi seguro para parar era debaixo de uma ponte, mas estava chovendo muito. Eu falei, não, eu vou seguir, que dá para ir. E deu certo, mas foi muita chuva. Ali, talvez Deus já estava falando assim, é isso mesmo que você quer? Você tem certeza disso? Você tá afim mesmo do rolê? Você tá afim? Viu? É isso, viu? É você tá entendendo? Né, cara? É isso mesmo. Eu não cheguei aonde estava previsto no primeiro dia, eu precisei parar antes. Não tem problema, parei antes, nós tomamos um banho, nós fomos bem recebidos ali naquele hotel maravilhoso em Maringá. Talvez foi em Maringá. E acho que foi em Maringá mesmo. Próxima rodovia, e deu tudo certo. No dia seguinte eu segui, nós fizemos a travessia aqui entre Foz do Iguaçu
também para a Argentina. Nós ficamos ali num hotel logo que... É Misiones ali na Argentina. Misiones, logo que você passa a fronteira, já as primeiras cidades ali, Misiones é uma das maiorzinhas que tem. Então tem inclusive as ruínas ali e tal, é bem legal ali, cara. E foi show de bola, mas tive medo? Claro que eu tive medo. Tive medo de passar ali entre Brasil e Argentina, que nós estamos ali na fronteira. Na fronteira, se o pessoal encanar, poxa, ferrou, melou tudo. Mas geralmente eles costumam ser muito bacanas, assim, eles são muito receptivos, né? Eu acho que a gente tem um diferencial em relação a qualquer outra pessoa que faz uma viagem dessa, que é o fator moto. O fator moto, cara, ele traz um efeito psicológico nas pessoas por causa do desafio que é. Porque assim, uma coisa é você pegar seu carro no conforto do seu ar-condicionado, com os seus vidros, banco que reclina, tal, não sei o que você consegue levar um biscoitinho para comer. Sim. Na moto, não. Então eu acho que isso coloca as pessoas numa posição de sensibilidade com todo mundo. Eu lembro que quando a gente foi fazer a nossa, nós chegamos na fronteira, né? De novo, a gente estava em meio à pandemia, o primeiro grupo ainda tinha toda aquela questão de PCR, tal. Aí eu lembro que o Gui, né, cara, ele teve um problema, porque ele precisava de uma autorização. Eu lembro do vídeo. E as pessoas, elas foram super receptivas, no quesito de nós vamos te ajudar a resolver o problema. Cara, vai pra cá, faz o seu quê e tal. Então, assim, toda a orientação. Então, a própria fronteira, ela já tem esse ar de que, cara, a galera que vai de moto, vai porque os caras gostam, é uma galera que não vem pra fazer bagunça, né? Sim. Então, eu acho que a gente tem esse benefício em detrimento de outras pessoas que viajam com outras modalidades. E eu acho que a comunidade como um todo se ajuda muito, né, cara? Sim, com certeza. Dentro da comunidade que ajuda. Poxa, Nelson, eu tive ali 3 pessoas fantásticas que fez a diferença também. Aliás, manda um abraço pros caras aí, quem sabe eles não estão visualizando a gente, cara. Nós temos ali o Marcão, o Elvis e o Matheus. Salve, Marcão, Elvis e Matheus, seus malvadões, hein, cara? Saíram do Serra Azul pra ir pro Atacama, cara. Que top, mano. Nelson, aqui foi um momento ali incrível pra mim, né? Eu saindo de Salta, então nós temos ali toda essa convivência, essa irmandade. Beleza. Então assim, Salta, até Salta você rodou carreira solo, beleza? Exato. Chegou aí, o quê? 4 dias até você chegar em Salta? Isso, 4 ou 5, não me lembro. Beleza, rodou carreira solo. Aí você chegou em Salta, trombou os caras. Cheguei em Salta. Não os conhecia, né? Não. Eu saindo do hotel, eu vi assim 3 motociclistas se preparando para seguir viagem. Aí eu fui lá conversar com o pessoal, porque eu quero ter referência, temperatura, estrada, combustível, como que está a alimentação. Então sempre quando eu parava e eu vi um motociclista, eu vou conversar com o pessoal. E também fazer amizade, né? Lógico. Conversei ali com o pessoal, eles me deram ali todas as instruções e cada um seguiu no seu roteiro. Tá bom. No último posto, antes de cruzar, de chegar na cordilheira, o último posto, eu parei para abastecer, eles estavam ali naquele posto. E eu encontrei com eles mais uma vez. E ali eles me convidaram para fazer parte do grupo deles. E eu falei que não. Porque eu tenho meu estilo de pilotagem. Você estava no seu rolê, né? Exato. E às vezes o meu estilo não é o seu e eu acabo te atrapalhando e acaba ficando um negócio um pouco chato. Se a gente já anda junto, você conhece. Eu conheço você, você me conhece, tamo junto, vambora. Quando a gente não conhece, muita coisa pode acontecer. E eles vieram, viu, vamos com a gente. Eu falei, olha, eu vou cruzar a cordilheira e hoje eu chego em São Pedro. Não, vamos com a gente. Eu falei, não, eu vou cruzar, né? Viu, vamos com a gente, que nós vamos parar em Susque. Tem um hotelzinho lá. Vamos lá com a gente? Eu falei, vamos fazer o seguinte. Eu estou junto com vocês. Se vocês perceber que eu consigo acompanhar, tamo junto. Se vocês perceber que eu não consigo, pode vai seguir, embora, não segue tem a problema. Vida, segue a vida. Tua moto não pega 100 km? Eu falei, pega. E 120 só para fazer uma ultrapassagem? Eu falei, também pega. Pô, os caras desacreditando do Highland, mano. Porque não anda, né, cara? Então, assim, aí depois eu falo, os caras ficam, você tem preconceito. Não é preconceito, é a realidade. Tá bom, né, meu? Vamos junto. E até chegar ali em Purmamarca, então eu já percebi como que os caras pilotam, tranquilo, vambora. Nelson, quando nós chegamos ali em Susque, no hotel, a Vivi passou mal por conta da altitude.
É muita coisa, né, cara? Nós estávamos um pouco mais de 4.100. Bom, nós pegamos 4.170, eu não tenho certeza se chega a 4.300, mas nós estávamos aí nessa faixa, né? Porque, aliás, até que é uma questão de referência, né? Quando a gente chega ali no marco, 4.170, ele não é o ponto mais alto. Não é. Ele é um ponto de marcação. Que está ali, naquele momento. Cara, quando você chega em Salinas Grandes, quando você chega lá em Susque, tem pico que bate às vezes 4.600. 4.800 chega. Depois que a gente atravessa ali a aduana, é 4.800. E depois a gente começa a descer. E a Vivi passou mal. E ela precisou ficar em repouso, se alimentar, tomar uma água. Ela demorou umas 2 horas para voltar ao normal. Ainda 2 horas, num quarto legal, numa cama legal, tomou um banho e se alimentou. Foi ali umas 2 horas. E era para eu estar no meio da cordilheira. Então esses caras... E detalhe, né? Sem referência, porque a sua esposa tá lá atrás, você não tem intercomunicador com ela, né? Não tem. Ou seja, você estava sem uma referência do que estava acontecendo com ela. Você tem milhões de indicadores num painel da sua moto, mas você só tem um tapa no ombro de quem tá na sua garupa, né, cara? Exato. Então ali, Nelson, já foi uma grande conquista para nós em ter essas 3 pessoas que fez um simples convite: vamos com a gente? Vamos parar em Susque? Não atravessa a cordilheira, não. Faz amanhã, né? Exato. E eu aceitei. E deu tudo certo. A Vivi ficou em repouso. Em 3 horas ela já estava estabilizada, estava normal. No dia seguinte, show de bola, e nós seguimos viagem. Não, e a Vivi, cara, assim, até brinco, né? Lá, foi uma guerreira, porque vocês já fizeram outras viagens de moto, acho que não tão distante quanto essa, né? Exato. E ela topar, porque assim, literalmente, cara, você tava até então sozinho, né? Exato. No primeiro momento ia um grupo, depois começou, baixa, sobrou você, e ela te abraçou, cara, ela, vambora, e você vê, passou por tudo isso, no meio do caminho fazendo live, postando, e a gente acompanhando, e porra, foi bacana demais. Isso cara. Mesmo. E depois nós tivemos ali todos os motociclistas, todos, Nelson. Eu tenho outras pessoas também de grandes conquistas de amizade que nós fizemos no meio do caminho. Eu cheguei em casa, as pessoas ainda de amizade que nós conseguimos construir ali, eles estavam em viagem ainda, e quando terminou, eles me retornavam, falaram: ô Gil, voltei, tô em casa. Cheguei. Porra, cara, que legal. Então, olha quanta conquista, né, que uma simples viagem traz para nós. E de repente fica aquela amizade ali de Instagram, de... Não, esquece, cara. Assim, é uma parada que você vai carregar pro resto da vida, né? Exato. Eu tenho pra mim, cara, fiz várias viagens, né? Já tive a oportunidade de rodar bastante aqui no Brasil. A minha primeira foi pra Serra do Rio do Rastro, mas de todas, sem sombra de dúvidas, pra mim a Expedição Américas foi a melhor, cara. Eu acho que por causa das pessoas, por causa do ambiente, por causa do tudo, né? De novo, pela dificuldade que a gente tinha na época. Desafio, né? Bem cara, é surreal, cara. E é por isso que eu tento o máximo recomendar as pessoas a irem, né? Exato. Eu tenho um dos vídeos aqui no canal que eu auxilio as pessoas com essa questão do planejamento, e muita gente me pede ajuda, né? Porra, eu já mandei essa planilha para mais de 100 pessoas, cara. Nossa. Acho que assim, na última contagem que eu tinha feito, eu já tinha passado do número de 120 pessoas. Eu falo que se 10% dessas pessoas conseguiram sair de casa e executar o sonho de ir para lá, eles já realizaram o meu sonho. Certo. As pessoas falam assim: pô, mas por que você não cobra isso? Eu falo: não, cara, porque a irmandade no motociclismo, ela nos obriga a tentar um ajudar o outro. Exato. E nesse contexto, a gente consegue carregar amigos, cara. Assim, porra, você é um amigo que eu conheci por causa das motos, cara. Foi, é isso mesmo. A gente não se conhecia e a moto conectou. Então, se eu tenho a oportunidade de me conectar com alguém de moto, que está tentando fazer uma viagem, que está nessa busca por um planejamento perfeito, cara, é justo cobrar alguma coisa dessas pessoas? Então, eu quero carregar esses caras como um amigo de verdade e celebrar vitórias desses caras, assim, sabe? Sim. Ó, Nelson, dentro do roteiro que nós já falamos, de toda a ajuda que você traz para nós, de todo incentivo do teu canal para nós falamos aqui sobre a manutenção da moto e também o CPF estar preparado para isso. Esteja preparado. Dá para ir e voltar. Tenha medo. Eu incentivo você a ter medo, mas controle as suas emoções. Mas no final, faça a tua viagem, realiza o teu sonho. Pensamento positivo, cara, vai dar certo, eu vou ir, eu vou voltar, vai dar tudo bem. E se tiver algum perrengue, de novo, é o tempero da sopa. É isso mesmo. É isso que vai trazer o sabor desse rolê, né, cara? E sempre quando tenho ali um perrengue, Nelson, eu não foco no perrengue, porque tudo aquilo que você foca
expande. Olha, um problema muito simples que você teve ali, se você ficar focado nele, você vai perder todas as outras conquistas que você teve no meio do caminho e tudo aquilo que você foca expande. Se você focar no problema, fica tranquilo que você vai ter problema. Vai ter problema, né? Se você focar ali na solução, fica tranquilo que você vai ter a solução. E se você não tiver a solução que você tanto deseja, que talvez é resolver o problema, arrumar a moto para você chegar no seu trajeto final, mesmo assim você resolveu o problema, chamou o guincho. É isso. E aliás, cara, eu acho que aqui tá um outro gancho assim muito, muito fantástico, né? As pessoas não sabem, mas a maioria das companhias de seguro, elas estão preparadas para ir retirar sua moto lá do outro lado. Sim. Você tem um problema, você tem não sei o que, sua moto tá lá. Cara, existe procedimento para você simplesmente pegar a sua moto, colocar ela, vem um guincho até a fronteira, passa a fronteira, de lá outro guincho pega e vai trazer para sua casa. Sim. Então dá para você resolver, né? Dá para resolver. Eu não estava focado em problema na moto. Nossa, a moto é porrada, Nelson. O Harlão é porrada. Um trator, né, mano? É. Ela superou ali aquilo que eu esperava, superou as minhas expectativas de força, de controle, de potência. Ela superou. No final de tudo, é o CPF, Nelson. Perceba, sempre é o CPF, é a pessoa que talvez, naquela ansiedade, que não fez o que deveria ter feito, um seguro, uma manutenção, algo que passou batido, não percebi, não vi. Eu achei que não precisava. Ainda falando sobre o medo, Nelson. Quando eu fui fazer a última manutenção em dezembro, essa aqui é a última para a viagem, última. Eu cheguei no mecânico e falei para ele, esse pneu aguenta 7.000 quilômetros? Ele me respondeu, Gilmar, dá para ir e voltar, mas você vai voltar no limite mesmo. Mas eu não queria ter mais essa preocupação. Eu falei, senão sua cabeça começa a se concentrar, né? Exato, porque qualquer coisa para mim seria o pneu. Eu falei, viu, troca o pneu. Mas por que eu troquei o pneu? Porque eu estava com medo. Então, é saber controlar o medo que você tem. Uma vez que você controlar o medo, meu amigo, sucesso. Vai embora, é isso. Vai e volta. É isso. Então, cara, eu na viagem que eu fiz com a Lari, assim, eu tive... O meu primeiro dia, assim, ele foi muito tenso, né? Eu acho que tinha uma variável muito intensa, que era a minha filha na garupa, né? Certo. E aí eu acho que você trouxe um ponto que é muito curioso, porque o fator psicológico, ele influencia muito no seu fator de sucesso. Exato. E aí, cara, o primeiro dia, a gente pegou chuva no Rodoanel, e aí eu lembro que quando eu caí na Regis, assim, teve um pedaço que ali, cara, pra mim era muito medo, porque eu tava com preocupação de alguém assaltar a gente, né? Uhum. Pô, pra gente que mora aqui na região de São Paulo. Sim. E enquanto eu não passei esse pedaço, parecia que eu não estava vivendo a viagem. Eu estava assim numa angústia, numa ansiedade, numa adrenalina tão grande, porque eu estava muito preocupado que alguma coisa acontecesse com ela. Certo. Cara, beleza, a gente rodou o primeiro dia, a gente chegou no parque, aí, tiveram uma série de situações. No dia seguinte a gente saiu para viajar, eu estava mais leve. Foi outro rolê, cara. Eu tava com a Lari, aí a gente começou a curtir, paramos na estrada para tirar foto da placa. Aí ali parece que a viagem começou. Certo. E de fato, cara, a moto ela vai te levar e vai te trazer, mas o seu psicológico pode te deixar na mão. E inclusive quando nós estamos em altitude, o nosso corpo começa a sentir, você começa a sentir ali algumas reações diferentes. E do fato de você às vezes já ter uma preocupação e mais essas reações que o teu corpo traz devido à temperatura, altitude, puxa, tô morrendo. Vou infartar, não, viu? Faz parte, fica normal, tranquilo. O corpo entra em estado de alerta e salva ali, né, cara? E aqui nesse momento, Nelson, nós estamos aqui nesse bate-papo muito especial, que a intenção é encorajar esses nossos parceiros, esses nossos amigos a enfrentar o teu medo. Não ficar com medo, porque o medo, se você não controlar, ele paralisa. E você não sai do lugar. Não, gente, tem que ter medo? Tem que ter. Concordo com você. Mas viu, vamos controlar esse medo? Vamos controlar essa ansiedade? Vamos controlar o medo da esposa? E Nelson, e quando nós estamos ali, tanto você quanto a mim, ou então os nossos parceiros, nós precisamos controlar aqui a pessoa que está junto e nós precisamos controlar ainda quem ficou das nossas famílias. Também tem teu pai, essa. Bom ponto, mãe, cara. Bom ponto. Você vai sozinho, é tua esposa. Nelson, essa expedição, ou então essa viagem, assim como a pessoa quer entender, melhor entender, não tem problema, mas é muito técnica
é uma expedição muito técnica, Nelson, muito técnica desde o planejamento, as paradas, o teu autoconhecimento, a moto, e você passar uma confiança para quem está junto com você e você passar uma confiança para quem está em casa. Cara, é muita coisa que muita acontece. Coisa. E assim, né? Ainda, cara, você conseguiu desbravar com um preparo muito melhor do que a gente. Eu nem chip internacional levei, cara. É mesmo. Então, até dificuldade de falar em casa, a gente tinha muita limitação. Então, durante todo o período que a gente estava rodando, era literalmente um período de solidão. É o que a gente falou, cara. Era eu, a minha mente, mais 5 motos que a gente estava puxando, né? Que foram 5 amigos que foram com a gente. E eu só conseguia mandar sinal de fumaça para casa quando eu chegava no hotel. E, cara, eu vou te falar, a internet da Argentina é uma merda, cara. Pelo menos eu, assim, durante todo o nosso trajeto, não tinha um hotel, cara, que a gente conseguia fazer uma chamada de vídeo decente. Era, assim, no máximo uma ligação, às vezes, ruim, uma mensagem de áudio e acabou. Era limitado aquilo. Então, eu acho que você trouxe um dos pontos mais críticos, né? Sim. Quem fica se preocupa. Opa, demais! Eu me lembro que um dia, eu não tinha chegado em São Pedro, minha mãe mandou um áudio e falou, Gil, você não chega nesse lugar aí? Graças a Deus, ainda bem, né? Que nem estrada pra caramba ainda. Mas ali, a mãe às vezes não entende que não é chegar, não é isso. Aliás, manda um beijo pra mãe, cara. Manda um beijo. Mãe, tá bem, cara. Graças a Deus ele foi, voltou, tá aqui agora pra compartilhar com a gente essa história, cara. Bom, eu vi em um dos seus vídeos, Nelson, que quem viaja, viaja 3 vezes. E eu levo isso comigo. E é verdade, você viaja antes, no planejamento, durante e depois. É isso. E esse momento aqui nós estamos relembrando tudo aquilo que eu e também a Vivi, nós vivenciamos, né? E o mais engraçado, né, cara, assim, o melhor de tudo é incentivando as pessoas, né? Porque eu acho que, de novo, diferente de todo mundo que vai, você teve um tempero adicional, você teve uma página a mais nesse seu livro, que foi o fato de você ir sozinho, né, cara? Quando a gente está com amigos, quando a gente está num grupo, boa parte de todas essas preocupações, elas são diluídas. Exato. Né? Elas são neutralizadas. Até, a gente estava comentando há pouco tempo atrás, poxa, você passou num período do asfalto, sua moto chimou, você parou numa preocupação de que tinha furado um pneu, né, de que tinha caído um parafuso, que até então faz parte do manual de manutenção da Harley, né? Tem que cair. Poxa, vai acontecer alguma coisa. Mas, na verdade, não, né, cara? Quando o outro grupo parou, que te falou, Gilmar, com a minha moto também aconteceu, a sua base de comparação falou assim, é tudo certo, esse é o padrão. Agora, se você tá sozinho, a sua preocupação de que, putz, cara, minha moto tá com um problema. Exato. Então, quando você vai sozinho, tudo isso eu acho que vai sendo potencializado, né? E você, cara, diferente de muita gente, vai poder compartilhar isso e, sem sombra de dúvidas, incentivar de dizer assim, ó, dá pra ir sozinho. Dá sim. Você consegue. Se planeje, se organize, se prepare, principalmente emocionalmente, cara, que o seu rolê vai ser de sucesso. Com certeza. Inclusive, de todo o grupo, de todas as pessoas que eu conheço através de você, Nelson, do Alex, faço parte ali do grupo também, aquele grupo seleto, de grupo ali especial. Só tem porqueira naquele lugar. O melhorzinho baba. Eu incentivo. E se a pessoa tem medo, eu também tenho medo. Mas eu acredito que eu posso te ajudar. Eu ajudo você. Estamos juntos aí. O Nelson ajuda com o roteiro. Isso é louco. A gente ajuda ali para superar os medos e vamos pra cima. Eu já falei, pra cachaça eu não levo ninguém, mas pro caminho errado das motos, filho, não conta comigo que eu sou uma perdição. Mano, estamos chegando no final. Se você tivesse que deixar uma mensagem para quem tá te assistindo agora, o que você diria, cara? Acredite que dá para ir, dá para fazer. Acredite em você, acredite no seu potencial. Tenha a sensação de poder, de conquista, que eu sei que consegue. Dá para fazer, Nelson. É possível, e aquela pessoa que fala assim, puta, mas é muito longe, cara, eu não sei se vale a pena. O que você diz para essa pessoa? Não, você vai perceber que não é tão longe assim, não. É possível. Quando você começa a traçar ali o roteiro, você fala, não, isso aqui é para mim, eu consigo. Foi essa sensação que eu tive, Nelson, naquela semana. Eu falei, não, isso aqui é para mim, cara. Oh, mas é difícil, não. E ainda falar sobre não dá para ir, tome cuidado com as dicas, porque, Nelson, sabe quem são as pessoas que mais colocaram ali dificuldade, ou então desafios no meu roteiro, na minha viagem, na minha expedição? Quem foi, mano? Aquelas que nunca foram. Foda, né? O famoso o comentarista de sofá, né? Exato. Aquelas pessoas que nunca foi, eles nunca foram os que... Então antes da gente fechar, tem uma passagem que até você comentou ali há pouco,
que uma dessas pessoas disse que você sofreria muita corrupção. Verdade mesmo, Nelson. Propina. Eu me lembro que uma das pessoas que eu pude conversar falou, você vai sofrer muita propina, porque os amigos meus todos sofreram propina, e é verdade mesmo, Nelson. Durante todo o trajeto, a partir do momento que eu atravessei a Argentina, cheguei no Chile e saí, cara, eu pagava muita propina, que é pro garçom. Que no caso é gorjeta. Polícia paga propina, esquece, não tive problema. Nelson, vários momentos nós tivemos ali a polícia parando o documento, quando chegava, nossa, tá indo pra onde? Tô indo pra Cafayate. Boa viagem. É isso, a famosa polícia camineira aqui no nosso Brasil, isso é a polícia rodoviária. Eles ficam, né, parados nas rodovias, né, geralmente fazendo o controle de tráfego, né, de quem vai e quem volta, e aí geralmente eles param a bordo, pedem documentação. Esquece, cara. Nem documento. Para quem é do Brasil que está rodando de moto, pode ser que às vezes peça uma coisa ou outra para fazer uma avaliação, mas no contexto geral é muito tranquilo. Poxa. Eu te comentei, eu fui parado 4 vezes, cara, das 4 vezes que a gente teve, né, todas foram abordagens muito tranquilas, muito educadas, e um deles, eles só pararam porque eles queriam ver a moto. Eles falaram, cara, a gente nunca viu essas motos e tal, porra, legal, pra onde vocês estão indo? A gente já estava voltando da Cordilheira, a gente tá indo para Mendonça, boa viagem, vão com Deus. Meu, super bacana, cara. Eu passei por isso em talvez chegando em Corrientes, eu ainda em trânsito, chegando na cidade, a polícia passou, ou melhor, eu na moto, de repente buzinando, eu olhei, era o carro de polícia, eu falei, vixe, de repente ele abaixou o vidro, começou a cumprimentar, eu tinha a bandeira do Brasil, tem ainda, né? Ele viu que era brasileiro, nossa, festa com a gente. Legal pra caramba. Festa. Meu, os caminhoneiros buzinando, cara, é uma parada surreal. Galera, isso que eu falo assim, ó, sai dessa de que é um problema, sabe? Assim, sai dessa de que, porra, não vai dar certo. Eu acho que o Gilmar trouxe alguns pontos muito legais, cara. Primeiro de tudo, o fator psicológico. Se organiza financeiramente, né? Não te faço essa pergunta, mas não é uma viagem barata, a gente sabe, né, que tem um custo relativamente alto para isso. Mas eu acho que cada centavo investido nessa viagem é retornado em sentimento, é retornado em felicidade, cara. Nelson, sobre dinheiro. Eu tinha feito um planejamento de R$1.000 por dia. R$1.000 pensando em hotel, combustível e alimentação. Bons hotéis, uma boa alimentação, combustível e também... tem um ponto que você não perguntou, Nelson. Do passeio. Não, cara, a gente tava esquecendo já. Um dos pontos que mais me surpreendeu... Mas aqui vai mais 5 horas de vídeo. Que me surpreendeu, lá tem Heineken de litrão. Nossa, velho! Isso me surpreendeu, cara. Foi, né? Verdade, mano. Quantos sorvetes você tomou no seu rolê, mano? No mínimo 19. Era no mínimo 1 por dia. Essa brincadeira do sorvete é uma piada interna, porque no nosso rolê, o Guilherme, que é o filho do Alex, mano, o moleque tomava sorvete e... porra, sorvete. Aí, primeiro dia, a esposa dele fez uma postagem, aí latinha na mão. Segundo dia, latinha na mão, aí eu falei, Vivi, é sorvete que ele tá tomando? Cara, todo dia tinha 1 litrão. Todo dia, cara. Comemorar, né? Lógico. Conquista, poxa. Temos que celebrar, né? Lógico, cara. Conquista. Nossa, então... mas é muito top. Gilmar, cara, obrigado por ter compartilhado a sua experiência. Eu que agradeço, cara. Parabéns, cara. Eu que agradeço, tá? Assim, desejo de coração que você possa realizar isso mais vezes. Para você que está aí compartilhando, né, cara, que está trazendo um pouco dessa sua experiência para as pessoas. Então, para você ver, cara, o ser humano tá aqui, fez, aconteceu, trouxe aqui a moto para a gente estourar mais uma champanhe para ela que foi e voltou. Mais uma conquista. Você também pode, cara. Então, se organize, cara, que nem eu estava comentando. Olha a sua estrutura financeira, faça a manutenção da sua moto, se organize que eu tenho certeza que você vai voltar e assim como nós, você também vai incentivar as outras pessoas a fazerem isso, certo? Opa, com certeza. Meus amigos, muito obrigado pela sua visualização. Eu sou Nelson Silva, mais uma vez eu quero convidar você que ainda não é inscrito no canal a já se inscrever, ativar as suas notificações. Aproveita, me acompanha lá nas redes sociais. Eu só falo de moto, tanto no TikTok quanto no Instagram, todos os dias trazendo novidades sobre o mundo das motos, manutenção, viagens, cara, bagunça, roteiro, a porra toda, né, mano? Acontece de tudo lá. É de tudo, cara. É quase muito bom. Um Big Brother. E é isso aí, meus amigos. Fiquem com Deus. Até a próxima. Tamo junto sempre. Boas estradas. Valeu.